Fyodor Dostoiévski não foi apenas um escritor. Ele foi um homem que encarou algumas das experiências mais extremas que o ser humano pode viver. Nascido em 1821, nos arredores de Moscou, ele cresceu em uma Rússia marcada pela pobreza, pela desigualdade e por uma religiosidade profunda. Seu pai era médico e trabalhava em um hospital que atendia pessoas extremamente pobres. Enquanto muitas crianças de sua condição social eram protegidas dessa realidade, o jovem Dostoiévski conviveu desde cedo com o sofrimento humano. Talvez tenha sido ali que nasceu a sua capacidade única de enxergar os cantos mais obscuros da alma. Sua vida esteve longe de ser tranquila. Ainda jovem, perdeu o pai em circunstâncias misteriosas. Mais tarde, envolveu-se com um grupo de intelectuais considerados perigosos pelo governo russo. Foi preso, condenado à morte e levado para uma execução pública. Os soldados estavam posicionados. Os condenados aguardavam os disparos. Então, nos últimos instantes, chegou uma mensagem. A pena havia sido comutada. Em vez da morte, Dostoiévski seria enviado para a Sibéria. A experiência mudaria sua visão do mundo para sempre. Depois de anos enfrentando trabalhos forçados e condições brutais, ele retornou à sociedade carregando perguntas que continuariam ecoando em suas obras. Por que o ser humano sofre? Existe redenção para quem erra? Somos realmente quem acreditamos ser? Essas perguntas deram origem a alguns dos romances mais influentes da história da literatura. Mas o que torna Dostoiévski tão fascinante não são apenas suas histórias. É a maneira como ele enxergava a natureza humana. Enquanto muitos acreditavam que o progresso resolveria os problemas da humanidade, Dostoiévski observava algo diferente. Ele percebeu que mesmo quando conquistamos aquilo que desejamos, frequentemente encontramos nossas razões para sofrer. Segundo ele, o sofrimento não é um acidente da existência. Ele faz parte dela. Uma das obras mais importantes de Dostoiévski foi Memórias do Subsolo. O livro apresenta um personagem amargurado, contraditório e profundamente insatisfeito consigo mesmo e com o mundo. Ele não é um herói, não é alguém admirável. Na verdade, passa boa parte do tempo criticando os outros e sabotando a própria felicidade. Mas é justamente por isso que ele se torna tão interessante. Por trás de suas reclamações existe uma observação desconfortável sobre a natureza humana. Nós dizemos que queremos ser felizes, mas quantas vezes fazemos escolhas que nos afastam exatamente daquilo que desejamos? Dostoiévski percebeu algo que continua atual até hoje. O sofrimento não desaparece simplesmente porque resolvemos nossos problemas. Muitas pessoas acreditam que finalmente encontrarão paz quando conseguirem o emprego dos sonhos, a casa ideal, o relacionamento perfeito ou uma determinada quantia de dinheiro. Mas a realidade costuma ser diferente. O problema desaparece e outro surge em seu lugar. A fome pode dar lugar ao tédio. A pobreza pode dar lugar à ansiedade. A solidão pode dar lugar ao medo de perder alguém. O foco da dor muda, mas a dor continua existindo. Para Dostoiévski, o erro das ideologias otimistas era acreditar que seria possível eliminar completamente o sofrimento humano. Ele acreditava que isso jamais aconteceria. Não porque o mundo não possa melhorar, mas porque existe algo dentro de nós que permanece inquieto, algo que nenhuma conquista consegue satisfazer completamente. Essa visão pode parecer pessimista à primeira vista, mas talvez seja apenas uma forma mais honesta de olhar para a condição humana. Outra obra fundamental de sua carreira foi Crime e Castigo. Nela conhecemos Raskolnikov, um jovem inteligente, orgulhoso e extremamente pobre. Convencido de que algumas pessoas extraordinárias estão acima das leis comuns, ele desenvolve uma teoria perigosa.
Se os grandes líderes da história derramaram sangue para alcançar seus objetivos, por que ele não poderia fazer o mesmo? Movido por essa lógica, decide assassinar um agiota e roubar seu dinheiro. Em sua mente, aquilo parecia um ato racional, uma decisão calculada, mas logo após cometer o crime, algo inesperado acontece. Sua própria consciência se transforma em uma prisão. O remorso o persegue, o medo o consome, a culpa corrói seus pensamentos. Aos poucos ele descobre que não é a pessoa fria e implacável que imaginava ser. E é justamente aí que Dostoiévski apresenta uma de suas ideias mais profundas. Talvez nós não conheçamos a nós mesmos tão bem quanto acreditamos. Passamos anos construindo uma imagem sobre quem somos, mas, diante de determinadas situações, descobrimos partes de nós que nunca havíamos enxergado. Raskolnikov acreditava ser um homem capaz de sentir culpa. Na realidade, possuía uma sensibilidade que nem ele mesmo compreendia. Essa jornada de autodescoberta aparece repetidamente nos romances de Dostoiévski. Ele parecia fascinado pela distância entre aquilo que pensamos ser e aquilo que realmente somos. Talvez por isso seus personagens pareçam tão humanos. Eles erram, se contradizem, caem, tentam se justificar e mesmo assim continuam merecendo compaixão. Para Dostoiévski, nenhum ser humano pode ser reduzido ao pior ato que cometeu. Existe sempre algo mais profundo escondido por trás dos erros, dos fracassos e das máscaras que usamos para enfrentar a vida. Essa capacidade de enxergar a humanidade até mesmo nas pessoas mais falhas estava profundamente ligado à visão espiritual de Dostoiévski. Ele não acreditava que existiam pessoas totalmente boas ou totalmente más. Para ele, cada ser humano carregava uma batalha invisível dentro de si. Talvez seja por isso que seus personagens nunca parecem simples. Eles vivem divididos entre a luz e a escuridão, entre a generosidade e o egoísmo, entre o amor e a destruição. Essa mesma visão aparece em outro de seus romances mais importantes, O Idiota. O protagonista da história é um homem chamado Príncipe Mikin. Diferente da maioria das pessoas ao seu redor, ele é bondoso, sincero e incapaz de manipular os outros para obter vantagens. Sua pureza é tão incomum que muitos passam a enxergá-lo como alguém ingênuo, como um tolo, como um idiota. Mas a pergunta que Dostoiévski levanta é desconcertante. E se a verdadeira loucura não estiver naquele que ama demais? E se ela estiver em uma sociedade que transformou a desconfiança, a ambição e o egoísmo em comportamentos normais? A inspiração para esse romance veio de uma experiência real vivida pelo autor. Anos antes, quando aguardava sua execução, Dostoiévski acreditava que tinha apenas alguns minutos de vida. Diante da morte iminente, algo mudou dentro dele. Coisas que antes pareciam comuns se tornaram extraordinárias. A luz do sol, o vento, o simples fato de respirar. A existência por si só adquiriu um valor que ele jamais havia percebido. Quando recebeu o perdão e descobriu que continuaria vivo, carregou essa experiência para o resto da vida. Ela o fez perceber uma verdade que tentaria transmitir em suas obras. Grande parte da beleza da vida passa despercebida porque estamos ocupados demais reclamando daquilo que nos falta. Estamos tão concentrados no próximo objetivo que esquecemos de olhar para aquilo que já está diante de nós. Talvez a felicidade não esteja escondida em algum lugar distante. Talvez ela esteja presente em pequenas coisas que deixamos de notar. Mas Dostoiévski não era um escritor interessado apenas em questões individuais. Ele também se preocupava com os grandes problemas da humanidade. E foi em sua última grande obra, Os Irmãos Karamazov, que ele explorou algumas de suas reflexões mais profundas.
No centro da narrativa existe uma passagem famosa conhecida como O Grande Inquisidor. Nela, Dostoiévski imagina um cenário surpreendente. E se Jesus Cristo retornasse à Terra? Não no futuro distante, mas durante o auge do poder religioso na Europa. O esperado seria que sua chegada fosse celebrada, mas acontece exatamente o contrário. As autoridades religiosas decidem prendê-lo. A razão é perturbadora. Elas acreditam que os ensinamentos de Cristo são elevados demais para os seres humanos. Amar os inimigos, perdoar sempre, viver sem egoísmo, buscar a verdade acima dos interesses pessoais. Segundo o Grande Inquisidor, a maioria das pessoas simplesmente não conseguem viver dessa maneira. A humanidade seria fraca demais para suportar ideias tão elevadas. E é nesse ponto que Dostoiévski toca em uma de suas conclusões mais importantes. O ser humano é imperfeito. Sempre foi. E provavelmente sempre será. Isso não significa que devemos abandonar nossos valores, mas significa que precisamos aprender a lidar com nossas limitações sem cair no desespero, sem nos odiarmos ou não sermos perfeitos, sem acreditar que algum sistema político, avanço tecnológico ou ideologia conseguirá corrigir completamente a natureza humana. Existe algo dentro de nós que continuará sendo contraditório, complexo, inacabado, e talvez a sabedoria esteja justamente em conhecer isto. Ao olhar para toda a obra de Dostoiévski, uma pergunta inevitavelmente surge: por que seus livros continuam sendo lidos mais de um século depois de sua morte? Por que seus livros continuam sendo lidos mais de um século depois de sua morte? A resposta talvez esteja no fato de que ele compreendeu algo sobre o ser humano que continua tão verdadeiro hoje quanto era na Rússia no século XIX. Nós avançamos tecnologicamente, construímos cidades gigantescas, carregamos no bolso dispositivos mais poderosos do que os computadores que levaram o homem à Lua. Mas apesar de todo esse progresso, continuamos enfrentando os mesmos conflitos fundamentais. Continuamos lutando contra os nossos medos, contra a solidão, contra o vazio, contra a sensação de que falta algo que não sabemos exatamente definir. Dostoiévski observava tudo isso com uma lucidez rara. Ele via o sofrimento humano não como um defeito temporário que seria corrigido no futuro, mas como uma parte inseparável da existência. Uma verdade difícil de aceitar, especialmente em uma época que vende felicidade instantânea, soluções rápidas e promessas de realização permanente. O mundo moderno frequentemente nos diz que existe uma resposta definitiva para nossos problemas, que basta encontrar o método certo, o produto certo, a filosofia certa, a tecnologia certa. Mas Dostoiévski desconfiava profundamente desse tipo de promessa. Ele acreditava que nenhuma transformação externa seria capaz de resolver completamente os conflitos internos do ser humano, porque o campo de batalha mais importante sempre esteve dentro de nós. É por isso que seus personagens parecem tão reais. Eles não são heróis perfeitos, nem vilões absolutos. São pessoas tentando encontrar sentido em meio ao caos da própria existência, exatamente como nós. Talvez essa seja a razão pela qual suas histórias continuam nos afetando. Quando lemos Dostoiévski, não estamos apenas observando personagens fictícios, estamos olhando para aspectos escondidos de nós mesmos, para nossas contradições, nossos impulsos, nossas fraquezas, nossos desejos mais profundos, e essa experiência nem sempre é confortável, mas costuma ser transformadora. No fim das contas, Dostoiévski não ofereceu respostas fáceis. Ele não promete um caminho livre de dor, não vende ilusões sobre um futuro perfeito. O que ele oferece é algo diferente, algo mais raro, a coragem de encarar a realidade humana como ela é, imperfeita, confusa, trágica em muitos momentos,
mas ainda assim profundamente digna de amor, compaixão e compreensão. Talvez essa seja a maior lição deixada por Dostoiévski. Não precisamos nos tornar perfeitos para encontrar significado. Não precisamos eliminar todas as nossas falhas para sermos dignos de valor. A condição humana sempre será marcada por conflitos, limitações e sofrimentos. Mas é justamente dentro dessa fragilidade que encontramos nossa humanidade. E talvez seja por isso que, mais de 100 anos após sua morte, a voz de Dostoiévski continua ecoando. Porque enquanto existirem pessoas tentando compreender a si mesmas, enquanto existirem pessoas buscando sentido em meio às dificuldades da vida, enquanto existirem seres humanos lutando contra seus próprios abismos, Dostoiévski continuará tendo algo importante a dizer. E talvez ao terminar uma de suas obras, percebamos que sua verdadeira mensagem nunca foi sobre desespero, mas sobre a possibilidade de encontrar significado mesmo quando a vida é difícil. Uma mensagem antiga, sombria em alguns momentos, mas estranhamente libertadora, porque nos lembra que não estamos sozinhos em nossas contradições. Nunca estivemos.